Olá a todos, me perdoem, mas estamos de volta. Vamos aqui recomeçar. Eu acho que a gente escolheu um horário extremamente concorrido no Instagram, onde a audiência está extremamente conectada a esse novo mundo, que é o novo normal, que a gente, ao invés de assistir televisão, buscar realmente conteúdos de relevância para que a gente possa estar conversando com vocês. A doutora Renata já está reconectando. Aí. Estamos aqui novamente. A gente escolheu um horário nobre do Instagram, então a gente está concorrendo com milhões de lives pelo mundo, mas eu acho que a nossa live é de extrema relevância pelo assunto que a gente abordar. A gente vai falar hoje de imunidade, de alergia, trazer um pouquinho dessa informação. E eu queria fazer uma introdução aqui. Eu, como paciente da alergia, com rinite, com sinusite decorrente da rinite alérgica, eu, como intolerante à lactose, celíaco, e sou um paciente alérgico. Hoje moro nos Estados Unidos, na Flórida, que é um local extremamente úmido, diferente de Goiânia, onde eu morei a minha vida toda. E aqui o pólen é uma realidade. Então eu saí aí do clima seco, vim aqui para o pólen. Patrícia, que é minha esposa também, tem uma dificuldade muito grande com alergia alérgica, tem alergia alimentar a camarão. E é uma realidade da população, né, Renata? Acho que queria trazer esses pontos da alergia. Muitas vezes a gente sabe, ou a gente não sabe que é alérgico, ou que a gente tem uma rinite, ou que a gente tem uma dermatite. A gente pode ter e não tem conhecimento disso, porque a gente pode parecer normal no nosso dia a dia. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, como é que a gente identifica isso, como é que a gente pode buscar ajuda, porque, querendo ou não, é uma doença e a gente precisa tratar dessas doenças. Então vamos lá, né? Você mencionou aí várias doenças que estão dentro do âmbito, né, da abordagem do alergista, mas a gente fala em pandemia, né, de Covid, mas a alergia, ela representa também uma pandemia. Então acredita-se que cerca de 20% da população pode expressar alguma manifestação clínica de doenças alérgicas ou do sistema imunológico, e elas são de extrema complexidade e cada paciente vai ser encaixado num determinado perfil. Já que você falou sobre isso, eu acho que para a gente tentar construir, para quem está assistindo, também uma ideia do que é esse sistema imunológico, eu gosto muito de uma analogia que eu já ouvi de uma grande amiga, que é professora também, alergista, que o sistema imunológico ele é como um pelotão de guerra. E nesse pelotão de guerra tem várias funções. Tem os soldados de base, tem os soldados estratégicos da inteligência, tem generais, tem sargentos, tem de tudo. E cada um é responsável por uma função. E esse pelotão orquestrado, ele precisa funcionar de maneira equilibrada, de maneira harmônica. Então, quando algo sai do eixo, quando alguém não faz o seu papel, aí que surgem as doenças. Então, quando esse sistema imunológico, ele tem lá o soldadinho que não exerce a função de nos defender contra germes, bactérias, vírus, parasitas, esse sistema imunológico ele ficou deficiente por alguma razão, então ele realmente ficou com uma função baixa e essa função não foi exercida. Quando esse sistema, alguns soldadinhos começam a ficar ali afoitos e começam a ficar excitados ou a querer combater quem não é inimigo, aí surgem as doenças autoimunes. Existe também no sistema imunológico fiscais, que são células reguladoras. São as células que vão fazer todo mundo ficar controlado. E quando esses soldadinhos que regulam não fazem o seu papel, o que acontece? O nosso corpo começa a deixar de tolerar aquilo que seria naturalmente tolerável, e aí surgem as alergias alimentares, alergia àcra. Então, de uma maneira muito resumida, porque o sistema imunológico é bem mais complexo que isso, a gente consegue identificar que a natureza de várias doenças que você mencionou, elas têm características genéticas, ambientais para se expressar,
Hoje a gente sabe da influência do ambiente, do tipo de vida que eu tenho, aonde eu moro, o que eu como, para desenvolver essas doenças, além, lógico, do aspecto que nós falamos aí, que é a manifestação genética, mas todo esse contexto, ele gera doenças que nos últimos anos têm sido mais diagnosticadas, as pessoas têm a oportunidade de procurar mais, ao mesmo tempo que a gente também vive uma série de diagnósticos que não são adequadamente feitos e algumas pessoas ou não têm o diagnóstico correto ou são diagnosticadas erroneamente, por exemplo, com uma alergia alimentar e restringem o alimento desnecessariamente e também isso traz prejuízos. Então, o equilíbrio, ele vem tanto no comportamento desse sistema imunológico e na forma como o indivíduo lida com o seu problema de forma conhecida, né? Ele precisa entender o que tem para exercer e realizar a conduta que é adequada para aquele paciente. Então, entra em um processo de individualização e personalização de condutas. Não, perfeito. Eu acho que você trouxe um ponto interessante, porque a gente tem a evolução das gerações e a gente... ou antigamente as crianças não tinham alergia, intolerância, e não tinha a dermatite, não tinha rinite, ou a gente tem uma nova geração que já vem no DNA, já vem com essa carga do DNA de algum tipo de alergia, algum tipo de deficiência imunológica, que a gente, por exemplo, meu filho nasceu com intolerância à lactose, depois evoluiu para intolerância à soja e teve que tomar um leite extremamente péssimo por conta disso. Mas eu lembro que a minha mãe falou, mas na sua época não existia isso. Por que agora a gente tem essa enxurrada de crianças nascendo com essas fragilidades imunológicas? Legal. Olha, tem uma informação que até para mim é algo que eu comecei a construir esse raciocínio agora. Nesse último final de semana, teve o primeiro Congresso Digital Europeu, é um congresso de alergia da Academia Europeia, e muita coisa boa, né, vem sendo falada em relação a possíveis explicações para o que está acontecendo. Então, tem uma teoria muito famosa, que é a teoria da higiene, que é essa teoria de que antigamente estava no chão, não tomava antibiótico, ia para a escola com 6 anos, comia comida da roça, tomava o leite da vaquinha da fazenda, e depois que a vida foi ficando mais moderna, o uso de antibióticos abusivamente, idas precoces para creches e escolas, consumo de alimentos industrializados, uma vida mais urbana, parece que isso influenciou o comportamento do sistema imunológico e ele teve um desvio para um perfil para provocar mais doenças alérgicas, ao invés dele ficar mais concentrado em se defender ali dos bichos, mas agora tem alguém que faz isso por ele, por exemplo, os antibióticos. E essa construção depois trouxe uma condição que a gente chamou de teoria da dieta. Então, você é o que você come, e aí essa questão da microbiota intestinal. Então, hoje, fala-se muito do comportamento imunológico relacionado ao intestino, que é o primeiro órgão que entra em contato com o meio externo quando a criança começa a alimentar-se, e o tipo de que ela vai ter talvez influencie nesse comportamento de desenvolvimento imunológico. E aí, dentro desse contexto, algo que eu achei muito interessante nesse último congresso é tentar associar a teoria da higiene, a teoria da dieta e a teoria da microbiota. Então, o que a gente entende é que sim, as alergias aumentaram. Não era assim nas gerações passadas, que isso tem a ver com o estilo de vida que as pessoas adotaram, mas durante um tempo também começou a achar, então eu tiro tudo da dieta, eu deixo de tomar leite, eu paro de consumir lactose, mesmo não tendo um diagnóstico? Não. Aí é que está a questão. Quando a gente tem uma dieta muito restritiva, ou a gente tem uma vida muito extrema, provavelmente isso não vai gerar o que nós precisamos, que é esse equilíbrio. O corpo precisa conhecer um pouquinho de tudo. Ele precisa conhecer o leite, ele precisa conhecer o ovo, ele precisa conhecer a convivência na fazenda, ele precisa conhecer essas proteínas todas que nós estamos expostos, para que ele tenha capacidade de desenvolver uma tolerância saudável, uma tolerância que não vai gerar mal. E aí, nesse contexto, isso é algo que eu defendo, é uma bandeira que eu defendo, apesar de que tudo que nós falamos muda o tempo todo. A medicina,
ela tem uma teoria que também uma professora minha, muito querida, a doutora Ariana Campos Young, alguém que produz muito conteúdo de qualidade, ela fala: a medicina é a teoria das verdades transitórias. Então, algo que eu estou defendendo hoje, provavelmente não será o mesmo daqui a alguns anos. Mas se nesse momento nós temos acesso a esse perfil de conhecimento, e se essa questão que sempre traz para o equilíbrio, para uma vida que não tenha desfechos extremos, com certeza isso vai gerar a capacidade de tolerância, de não ter alergia, de tolerar o que é preciso. E eu acho que essa vida que as pessoas têm tido, e a gente às vezes vai para um lado para depois voltar para o meio, talvez seja o grande segredo para que a gente consiga aí, pelo menos, não diminuir as alergias, mas impedir esse crescimento desenfreado de diagnósticos e de doenças, que é uma realidade. É verdade, as alergias aumentaram. Poxa. E, doutora Renata, vamos lá. Eu sei que, com certeza, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, é um indivíduo, ele tem realmente todo esse contexto, todo o cuidado realmente de uma anamnese, de um atendimento individualizado, mas, em regra geral, quais são os sintomas que a gente pode, muitas vezes, identificar que a gente tem algum tipo de atopia, que pode parecer comum, mas não, é um alerta e é importante a gente buscar ajuda médica? Ótimo. Então, para entender a sua pergunta, eu acho que vale a pena quem está assistindo entender o que é atopia, né? Que palavra é essa? É um termo médico, mas no consultório também, quando eu estou atendendo os pacientes, eu faço muita questão. Tem paciente que eu até brinco: anota aí, olha no Google, porque eu gostaria muito que você aprendesse essa palavra. Então, a palavra atopia, ela é definida como uma predisposição genética que eu herdo do meu pai, da minha mãe ou de ambos. Em associação com o estilo de ambiente que eu vivo, eu tenho um potencial para desenvolver algumas doenças da alergia. As principais doenças dessa atopia é a rinite, a asma e a dermatite atópica, que inclusive tem uma condição que nós chamamos de marcha atópica, que é um caminhar da criança que ela pode, dependendo da idade, desenvolver e manifestar. A dermatite atópica, que é uma doença de pele seca, a asma, que muita gente chama de bronquite, e a rinite, que costuma aparecer aí na infância, mas com certeza é a doença da alergia mais comum na população geral e a que tende a permanecer ainda sintomática na idade adulta. E aí, nessa circunstância que você me falou, e aí, a gente tem um sintoma, será que é alergia, será que não é? Eu acho que um grande exemplo é a rinite. Quantas pessoas têm sintomas de rinite e acham que estão gripadas, que estão resfriadas? De Covid, né, numa fase que não vale a pena ficar tossindo, espirrando, e de repente alguém vai olhar e vai falar: pô, será que você está com alguma infecção? O grande diferencial é que uma pessoa, por exemplo, com rinite, ela tem uns sintomas que nós chamamos de sintomas cardinais, são sintomas clássicos da doença. Então, é coriza, fungar, coçar o nariz, coçar o ouvido, céu da boca, os olhos, espirrar, nariz entupido. Então, isso pode ser um sintoma que o paciente pode ter persistente ou intermitente, de acordo com o ambiente que ele está, se ele está dentro de casa, se ele está no trabalho, se ele está dormindo num local que a poeira doméstica é muito intensa. E aí, nesse contexto, ele não sente mal-estar, dor no corpo, febre. Então, isso é uma maneira do paciente diferenciar que aquilo que ele está sentindo é uma alergia, por exemplo, e não uma doença infecciosa. E em relação, por exemplo, a outras doenças de pele, né? A pessoa tem uma pele seca, de repente ela se coça, isso pode simplesmente ser uma pele que precisa de hidratante, ou essa pele é tão seca a ponto de manifestar lesões em áreas específicas da pele, no caso da dermatite atópica nas áreas de dobra, pescoço, locais de transpiração, e essa lesão de pele, sim, pode ser uma doença alérgica. E aí entra vários sintomas relacionados a várias doenças alérgicas que podem variar de sintomas muito graves até um choque anafilático, até sintomas muito sutis, mas que provavelmente, quanto mais a comunidade, a sociedade se informar, e hoje os acessos à informação é muito especial, é muito vantajoso, né? Hoje a gente poder digitar os sintomas que a gente tem no Google e encontrar ali o que a gente tem. Então, tem alguns médicos que falam: o Google, ele atrapalhou muito a nossa vida. Eu acho que não. Eu acho que o Google é uma forma do paciente se informar e procurar o especialista que ele acha que vai poder ajudá-lo naquele momento. Ele tem que procurar. Acho que
a globalização, a internet, a web, ela empoderou o paciente de informação, acho que é extremamente importante, relevante, e nós da área de saúde, a gente precisa entender esse empoderamento e oferecer informação de qualidade, que é o que a gente está fazendo aqui hoje contigo, uma informação relevante de qualidade e, ok, agora ele vai ficar mais fácil, inclusive, vai dar Google, vai te achar na internet para fazer uma consulta, uma teleconsulta, uma telesaúde, um teleatendimento com você, ou ele vai no seu consultório, depois retorna com teleatendimento, que é uma evolução da saúde. Mas a gente vai falar isso mais para o final. Eu queria trazer uma dúvida aqui também. Como é que eu consigo diferenciar? Porque você falou que a atopia, a gente tem a asma. Como é que eu diferencio, por exemplo, não a asma crônica, mas a bronquite, vamos dizer assim, de um diagnóstico de Covid, uma vez que a gente tem uma doença semelhante? Eu queria a sua opinião. Tá. No começo da pandemia, né, todas as especialidades acho que começaram a se mobilizar para saber qual seria o grau de confusão que os sintomas de uma infecção por SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a doença Covid-19, poderia gerar no seu paciente, e aquilo, né, e aí, é infecção ou é uma doença já de base? E principalmente as especialidades que trabalham com esse perfil de doença, então alergistas, pneumologistas, otorrinos, pediatras, especialistas que vivem essa rotina, com certeza viveram muita dúvida em relação a como esse processo de explicação para o paciente, diferenciar se o que ele está tendo, por exemplo, é uma crise de bronquite ou uma infecção por SARS-CoV-2. Eu acho que é interessante aqui, não sei se a população, né, quem está assistindo, tem esse entendimento, acho que alguns sim, outros não, mas até o momento, né, em relação à Covid-19, muito conteúdo científico tem sido divulgado, e claro que se hoje eu falo uma informação, talvez amanhã já seja diferente, mas até o momento, essa doença Covid-19 tem sido dividida em 3 etapas. Uma fase que é uma síndrome viral, como se fosse um resfriado, ela caminha para uma fase inflamatória e depois ela caminha por uma situação que pode gerar disfunção de múltiplos órgãos. Então, parece que a via de acesso desse vírus, de certa forma, é através das vias aéreas. Então, as vias aéreas, a gente tem a superior, que é até aqui na traqueia, mucosa nasal, faringe, laringe, e a partir da traqueia, brônquios e pulmão. Então, a gente tem as vias aéreas inferiores. E a bronquite, ela é uma doença que acomete o brônquio. Então, essa árvore respiratória, que pode ser estimulada a ficar inflamada, porque eu tive contato com um vírus, que pode ser o vírus da Covid, pode ser qualquer outro vírus que existe. E são inúmeros, né? Até a gente conhecer esse SARS-CoV-2, a gente tem aí inúmeros vírus, H1N1, vírus que a gente já tem convivência, ou poderia ser, por exemplo, um paciente atópico, que tem a asma de base e que está controlado, mas que de repente em determinadas épocas do ano, como maio até setembro, que é um período seco, frio, pelo menos aqui no padrão do Brasil, ele pode ter crises de bronquite por essa condição climática. Então, a forma de diferenciar, na verdade, precisa sim da atuação de um médico, seja visualmente, presencialmente ou através de telemedicina, mas normalmente esse paciente com crise de bronquite, ele vai ter um chiado no peito, ele pode ter uma sensação de falta de ar e ele tem uma tosse seca muito característica, que é uma tosse com esforço físico, uma tosse quando ele dá gargalhada, uma tosse que ele está dormindo de madrugada, ele desperta com a tosse, ou quando ele fala muito depressa, e ele costuma melhorar com o uso de medicações como broncodilatadores, e isso costuma dar alívio para ele. O paciente que pode estar diante de um quadro de bronquite ou acometimento do sistema respiratório pelo vírus da Covid, ele com certeza vai ter um desconforto mais intenso, caso esse vírus tenha conseguido gerar uma doença ali na sua região de brônquio e de parênquima pulmonar, né? Então não é uma doença que, se gerar esses sintomas de desconforto respiratório, ela vai estar limitada somente ao brônquio, provavelmente ela pegou ali o sistema respiratório inferior todo, né, pulmão, brônquio, e ele vai começar a ter outros sintomas associados, como febre baixa, um desconforto respiratório que não melhora facilmente, e isso vai fazê-lo procurar auxílio. Eu acho que a grande dica, né, é que aquelas pessoas que estão atópicas e que já têm uma história de asma, ou já têm história de bronquite na infância e pode ter esses sintomas na idade adulta,
ela, ela precisa procurar um médico se ela tiver dúvidas sobre os sintomas, mas provavelmente ela não vai ter uma evolução tão rápida. E claro que esse médico, ele pode ser através de uma comunicação, por exemplo, como essa da telemedicina. Mas se você percebe um desconforto respiratório que não é dominável, que não é controlado, que está fugindo do normal, sem dúvida, essa é uma das recomendações para se procurar um pronto-socorro, um médico que possa checar os sinais clínicos desse paciente e tentar descartar. E aproveitando que você falou sobre essa pergunta, eu queria completar algo que o que mais nós estamos vendo é que essa doença, Covid-19, ela tem uma capacidade, é um vírus que gera uma doença tão complexa, e ela tem a capacidade de enfrentar vários sistemas orgânicos, né? Vários sistemas, aparelhos do nosso corpo. Então, eu como alergista, às vezes um dermatologista, nós estamos tendo casos de pessoas com manifestações de urticária, de doenças de pele, agudamente, e que, na verdade, é uma infecção por Covid. O paciente não tem nenhum outro sintoma. Então, na atual conjuntura, nós estamos tendo que ter um olhar mais crítico em relação a manifestações clínicas que anteriormente nós poderíamos encarar como algo comum, é só uma urticária. E hoje a gente tem que ter um olhar de investigação e de tentar realmente descartar, através de outras perguntas nessa anamnese, para descartar a doença, para que a gente também não cometa o erro de manter um paciente com suspeita de infecção convivendo aí com a comunidade sem orientação. Não pode virar um surto, né? Uma questão assim de medo para tudo, mas pedir orientação médica é o melhor caminho, né? Seja para um especialista em pele, seja para um especialista em aparelho respiratório, seja um especialista em alergia, ou qualquer outra atividade, né? Não, excelente. Acho que essa dica, nada de pânico, a gente está mais atento realmente à nossa saúde, e esses pacientes, acho que atópicos, são pacientes que precisam ter uma atenção um pouco maior durante esse momento de pandemia, e qualquer alteração, ele precisa buscar uma informação mais precisa do médico, e como ele tem uma doença de base, pode ser que ele se torne um grupo de risco, né? Para o desenvolvimento e para a gravidade de uma patologia relacionada ao Covid, certo? Certo, é isso mesmo. Perfeito, vamos lá. Bom, você comentou sobre a urticária. O que vem a ser a urticária? Só para a gente traduzir também esse termo como atopia, urticária, da minha avó falava que ficava coçando, machucava. O que realmente é a urticária? Nossa, muito legal essa pergunta, porque apesar dessa informação toda que existe, a gente recebe muitos pacientes que têm esse quadro, que eu vou explicar logo mais, e que não sabem como conduzir esse diagnóstico. Então, a urticária, ela é um sintoma. A urtica é uma lesão avermelhada, elevada, que acontece na pele, que geralmente coça. São lesões fugazes, né? Às vezes ela aparece no braço, na barriga, no pescoço. Então, ela tende a acompanhar aí e aparecer em vários locais. E alguns pacientes costumam falar, doutor, eu estou empolado, né? Então, para o leigo, eu acho que essa empolação é algo bem factível para compreensão. Mas esse sintoma, ele tem um comportamento diferente de acordo com o tempo de aparecimento, a frequência de aparecimento. Então, se o paciente hoje, pela primeira vez, ele tem um quadro de urticária, ou seja, essas lesões avermelhadas, elevadas que coçam pelo corpo, isso pode ser uma infecção viral, que é uma causa super comum, isso pode representar a luta do sistema imunológico em relação a algum agente, e ele lutou tanto, ficou tão excitado, que ele gerou essa manifestação na pele. Pode ser o uso, por exemplo, de um medicamento anti-inflamatório. As pessoas consomem analgésicos e anti-inflamatórios com uma frequência muito, muito intensa, né? E nem acham que isso é consumir remédio. Então, hoje, os anti-inflamatórios e analgésicos, incluindo dipirona, são medicamentos muito envolvidos no aparecimento das urticárias agudas. E algum alimento, claro, né? Os alimentos são também envolvidos. De repente, eu comi um camarão, eu nunca tive nada, mas hoje eu comi o camarão e tive uma lesão de urticária. Só que essa lesão, ela tende a desaparecer, se a causa, por exemplo, foi alimentar, ela tende a desaparecer em até 6 semanas a partir do momento dessa causa aguda. Agora, se essas lesões ficam indo e voltando com uma frequência aí maior que 4 vezes na semana, superam 6 semanas de acontecimento, aí muda
completamente a abordagem. Então, esse paciente ele passa a ser categorizado como uma urticária crônica, e sendo uma urticária crônica, a gente entende que é necessário investigações clínicas para tentar entender se há alguma doença, como tireoidopatias, doenças da tireoide, parasitoses, né, que às vezes uma infecção por giardia pode causar a urticária crônica, uma doença autoimune, até mesmo um câncer, né? Alguma doença está tentando aparecer e a urticária está informando que tem algo errado. Mas em 50% dos casos nós não encontramos uma causa, uma etiologia, e aí a gente entende que é uma urticária crônica espontânea. Por alguma razão, o corpo decidiu fazer aquilo. E os tratamentos são diversos, incluindo tratar a causa de base, né, que pode ser o processo, e também o uso de antialérgicos, mas aí é um mundo à parte. Mas eu acho que o importante dessa informação é que a urticária é uma doença muito comum, ela pode acontecer com inchaço de lábio, com inchaço de orelha, e não necessariamente evoluir para aqueles quadros alérgicos muito severos. E esse paciente, ele vai muitas vezes ao pronto-socorro, não tem um diagnóstico, ele começa a tirar comida, será que é o leite, será que é o ovo, será que é o corante? E aí ele não tem realmente a abordagem necessária para conduzir o tratamento, e já que é crônico, precisa de uma abordagem mais prolongada. E algo que eu também queria aproveitar, até como uma informação que pode auxiliar vários pacientes, e que é uma queixa comum dos alergistas, né? Principalmente os alergistas que têm o conhecimento desse perfil de doença, é que a realização de testes, que é uma vontade que o paciente tem quando ele tem esses quadros de urticária, no momento da crise, ou quando a gente está investigando uma urticária crônica, não é mandatório, porque, na verdade, a gente precisa da clínica. A clínica é soberana, precisa colher uma história, porque simplesmente realizar testes com a intenção de tentar, será que eu tenho alergia? O que eu tenho alergia? Por que eu estou tendo urticária? Então, é importante diminuir essa ansiedade em relação aos testes no diagnóstico de urticária, porque existe um encaixe desse perfil de exame para uma determinada doença, para um comportamento dessa doença, que vai fazer a gente definir a necessidade dele. Então, é importante tirar essa cultura, né? Eu vou no alergista, vou fazer teste, vou descobrir por que eu estou tendo urticária. É uma doença mais ampla do que isso. Excelente. Vamos falar um pouquinho agora de intolerância e alergia alimentar. Então, como eu comentei no início, eu tenho intolerância à lactose, a glúten, minha esposa tem, a Patrícia tem alergia a camarão, ela teve, adorava, apaixonada em camarão, de repente foi para uma festa, comeu camarão, foi parar no hospital tomando corticoide e todo o protocolo para edema de glote. E como é que eu consigo diferenciar e como é que eu consigo conduzir? Tem tratamento? Qual é o cuidado que eu tenho que ter como paciente nessa alergia e na intolerância? Como é que eu identifico isso? Então, eu vou aproveitar os exemplos, né, de vocês aí, um com intolerância à lactose e outro com alergia alimentar a camarão. Então, primeiro é importante diferenciar que intolerância é quando eu tenho dificuldade de tolerar um açúcar. Então, a lactose, ela é um carboidrato, é o carboidrato que tem maior quantidade no leite. Então, ele é um açúcar que exige a presença e o trabalho de enzimas para digerir esse açúcar, para o meu intestino absorver adequadamente. E caso isso não aconteça, eu tenho aí uma fermentação desse açúcar, gerando desconforto, distensão abdominal, dor abdominal, diarreia, e isso tem relação com a quantidade que eu consumo. Então, alguns pacientes com intolerância à lactose ou vão conseguir encontrar uma quantidade que toleram, ou vão deixar de consumir para ter uma vida mais confortável. E hoje a gente sabe que existem enzimas, né, que podem ser utilizadas na indústria farmacêutica para que eu possa consumir. Quando eu quero fazer a farra da lactose, eu tenho a oportunidade de consumir a enzima para me auxiliar nesse processo digestório. A alergia, ela tem relação com a proteína de um determinado alimento. Então, a alergia significa uma reação, uma resposta do sistema imune que entende que aquela proteína não deve ser mais tolerada, que ela não vai ser aceita como algo natural, e ele cria uma resposta contra aquele antígeno e gera uma série de reações que já está sensibilizado, e quando eu entro em contato com pequenas quantidades, eu tenho chance de ter reações
muito severas, muito graves. Então, a grande questão é que é preciso entender a diferença, porque o paciente que tem alergia, ele precisa cuidar de qualquer quantidade, ele precisa ter vigilância das contaminações, ele precisa checar quando ele chega numa festa, num local que tenha lá vários alimentos e ele não reconhece que pode ter ali o alimento que ele tem alergia, por exemplo, o camarão, porque mínimas quantidades podem gerar sintomas graves e levar o paciente à morte. A intolerância, ela não chega a causar sintomas de tamanha gravidade que levem a desfechos fatais. Então, é importante que o paciente ele reconheça que a tolerância ou a intolerância ela é um aspecto que você vai reconhecer as quantidades toleradas para ter uma vida de qualidade e garantir que você tenha os cuidados devidos ali na sua dieta. E algo que é muito importante é que a gente não deixe, mesmo na intolerância, não deixe de procurar um médico para investigar, porque você me perguntou sobre cura e me perguntou sobre tratamento. Na verdade, as intolerâncias, elas podem ser adquiridas ao longo da vida, porque os meus estoques de enzima foram consumidos na minha infância e, de repente, eu viro um adulto que não consigo tolerar a mesma quantidade de leite, laticínios que eu tolerava quando eu era mais jovem. Ou eu posso ter uma doença genética, que é a intolerância à lactose, que é uma doença primária, ela é muito rara. Ou eu estou ali com uma infecção que machucou o meu intestino, a mucosa do meu intestino, que fez uma inflamação e eu estou temporariamente com dificuldade de produzir a enzima em quantidades necessárias, de tolerar essa lactose. E se eu procurar um profissional, um gastro, por exemplo, ou pediatra ou alergista, que tenha condições de tratar dessa condição de base, que gera uma intolerância secundária, eu tenho chance de consumir naturalmente esse açúcar depois e ter uma vida extremamente confortável. Então, eu acho que essa questão da informação e da diferenciação é importante para que as pessoas não percam a oportunidade de consumir alimentos que são agradáveis para a nossa vida, socializam e que realmente essa necessidade de restrição seja real, né? Que seja algo necessário e não um modismo e não um engano. Isso é que o paciente tenha qualidade de vida, né? Não, excelente. Quando a gente fala, para a gente encerrar esse ciclo, eu queria evoluir agora para imunodeficiências, hábitos, a gente falar um pouquinho mais de Covid no final. Quando a gente fala de alergias, da rinite, da asma, existe terapia que eu consiga melhorar essa alergia, como, por exemplo, a enzima que a gente usa para a intolerância, a gente substituir? Tem algum tipo de vacina, algum tipo de tratamento para essas alergias? Boa pergunta. Então, se a gente entender que asma e rinite são doenças da atopia, é importante lembrar que nem todas as asmas e nem todas as rinites são alérgicas. Então, a gente tem rinites não alérgicas, por exemplo, por medicamentos, por doenças como hipotiroidismo, por uso de hormônios. Mas se eu documento e registro que esse paciente ele tem uma sensibilização, por exemplo, a ácaro, a epitélio de animais, a pólen, a mofo, que são os... Eu consigo coordenar a possibilidade terapêutica que vai ser escalonada em etapas. Então, a primeira coisa, qual é a classificação da doença? Ela é muito severa? Ela é mais leve? Qual que é o grau de doença que o paciente tem? O controle ambiental para os pacientes atópicos, para os pacientes alérgicos, a esses aeroalérgenos, né, do ambiente, é importante. Então, nenhum tratamento vai ser eficaz se eu não tiver um cuidado adequado do ambiente que eu vivo, que eu moro, que eu durmo, que eu frequento. Como são doenças crônicas, não se fala a palavra cura para essas doenças. Qualidade de vida, tolerância, controle. E eu parto para os tratamentos de manutenção, que são medicamentos como antialérgicos, como sprays de corticoide nasal, que são muito conhecidos para o paciente que tem rinite, como os corticoides inalados para os pacientes que têm asma, que são as famosas bombinhas. E de acordo com o nível de doença, com o grau de doença, ele vai usar em maior ou menor quantidade esses medicamentos. Mas alguns pacientes, eles não têm a resposta que a gente espera em relação a esses tratamentos.
que tem um impacto muito severo nas suas qualidades de vida, e aí nós temos um tratamento que se chama imunoterapia específica, que normalmente é conhecida para ácaro, para mofo, para pólen, isso tudo que a gente falou, e essa imunoterapia ela tem um critério de indicação. Então, esse perfil de paciente provado que tem alergia a esses aeroalérgenos e que não teve uma resposta favorável aos tratamentos iniciais e que tem doenças leves, moderadas, eles podem se submeter a esse tratamento de imunoterapia. E sempre que eu falo sobre esse tema no consultório, eu defendo essa palavra, imunoterapia. Porque muitas pessoas conhecem esse tratamento como vacina. Sem dúvida, é um tratamento que imita, assim, para explicar para o paciente o mecanismo da... Mas é um tratamento que ele gera um movimento no sistema imunológico através da aplicação, que pode ser feita por via subcutânea, e nós já temos também a via sublingual há alguns anos, que vai ter o extrato do alérgeno que o paciente possui alergia, e esse alérgeno ele vai ser aplicado no paciente em doses graduais, em volumes e concentrações graduais, para induzir esse sistema imunológico a tolerar esse agente que provoca alergia nele. É um tratamento longo, é um tratamento que pode durar 3 anos, 5 anos. Também não garante cura, porque não se aplica essa palavra, mas hoje é um dos tratamentos disponíveis para impactar nesse estilo de vida, nessa frequência, nessa intensidade de sintomas, a ponto do paciente achar que está curado. Então, realmente, é um dos tratamentos que podem melhor agir, né, no contexto das doenças alérgicas respiratórias, principalmente, mas ele tem que ser feito com critérios e tem que ser indicado também com critério. Não é para todo mundo. E a partir de que idade se faz imunoterapia, doutora Renata? Então, em relação ao sistema imunológico, a gente também falar sobre a maturação. Então, quando a gente nasce, o nosso sistema imunológico ele vem se formando desde da gestação, e a partir eu ainda recebo alguns anticorpos da minha mãe, né, da gestante, e eu vou começar a construir o meu sistema imunológico, vivendo, indo para a escola, enfrentando os vírus, bactérias, tendo as infecções habituais da infância. Então, a gente acredita que por volta dos 7 anos, esse sistema imunológico ele já está melhor formatado. Então, para se fazer um tratamento como imunoterapia, é adequado que esse sistema imunológico já tenha um processo de maturação para receber uma terapia que vai identificar o seu perfil, o seu comportamento, muitos anos ao longo da vida daquele indivíduo. Então, geralmente, a gente recomenda esse tratamento por volta de 4, 5 anos, para que realmente tenha uma persistência do resultado até a idade adulta, mas também tem um limite de idade para fazer. Em pacientes idosos, acima de 60, 65 anos, a gente entende que o sistema imunológico está envelhecendo. E estando envelhecendo, terá a mesma condição e capacidade de responder a essa terapia. Então, dá para se dizer que existe um limite de idade para se recomendar, mas desde que essa recomendação ela aconteça enquanto um partilhamento, né, de decisões do médico, da família, que procurou esse perfil de tratamento, porque realmente os anteriores não conseguiram agir e resolver. Isso não quer dizer também que o paciente não vai usar mais medicações, mas sem dúvida ele tem chance de usar bem menos medicações e ter bem menos crises do que ele tinha anteriormente. Com certeza. Bom, vamos falar, já que começamos a falar de sistema imunológico, a gente vive hoje um problema que eu preciso do sistema imunológico extremamente ativo, pronto para enfrentar realmente a infecção, o vírus do Covid. E como é que a gente traz, qual que é a preocupação dessa imunodeficiência? O que causa a imunodeficiência? Você comentou agora da idade, então as pessoas mais velhas têm um sistema imunológico mais debilitado, mais cansado, vamos dizer assim. E o que você recomenda aí? A gente tem aí o uso indiscriminado de antibiótico, de corticoide. Como é que a gente lida com essa situação nesse momento? Não só nesse momento, né? A gente deveria ter isso como cultura, não automedicar, e a gente ter essa preocupação para que a gente possa manter o sistema imunológico e que eu preciso de mudar de hábito. Qual que é a sua recomendação, a sua dica aqui para a gente se preparar para esse momento? Então vamos lá. O que mais a gente viu no começo da pandemia foram vários profissionais, várias áreas tentando recomendar medidas que melhorem o sistema imunológico. Então não há nenhuma magia para o sistema imunológico. É o que é.
o que a gente vive, como a gente vive, o que a gente come, se eu moro na fazenda, se eu moro no campo, na cidade, isso tudo tem um papel de influência e isso é individual. Em relação às doenças da imunidade, doenças reais que têm o comprometimento da imunidade, com redução das quantidades de células de defesa e de anticorpos, e são inúmeros pacientes que possuem esse diagnóstico, e faz parte da especialidade de imunologia acompanhá-los. Quando essa pandemia começou, a gente ficou muito preocupado com os pacientes imunodeficientes. Então, pacientes com HIV, pacientes que tenham doenças primárias da imunidade, que são as imunodeficiências primárias, ou erro inato da imunidade, que é como a gente costuma chamar na atualidade, pacientes idosos que têm esse perfil de imunossenescência. Então, a gente come pacientes asmáticos, né, que têm já um problema de base nos seus pulmões. Então, todo mundo agora, como que vai ser? Mas o que está interessante nessas divulgações de trabalhos, de percepções clínicas em relação ao comportamento do vírus, né, do SARS-CoV-2, do vírus que causa a COVID-19, é que aparentemente os pacientes que têm a imunodeficiência como doença primária não estão sendo os pacientes que têm os desfechos mais desfavoráveis. E isso deixou todo mundo muito surpreso. Inclusive, os pacientes asmáticos, que no início parecia que ia permanecer no grupo de risco, já não está mais no grupo de risco. E nesse contexto, o que a gente entende é que o sistema imunológico, dentro da sua complexidade, ele tem que ter esse funcionamento global para todos os bichos aí que existem, mas que não dá para dizer quem vai se defender melhor para algo e quem não vai se defender tão bem para esse mesmo algo. Então, isso é uma característica relacionada à genética, relacionada a um perfil imunológico individual. Em relação a dicas, né? Então, esse grupo de idosos, pode ser sim que os idosos tenham esse envelhecimento do sistema imunológico e que tenha algo ali no seu mecanismo de defesa que não está adequado, em especial, para se defender do vírus que causa a Covid-19. Então, os idosos estão no grupo de risco. O tabagista, as pessoas que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, que é um enfisema pulmonar, ou qualquer outra doença pulmonar crônica grave, pacientes hipertensos, diabéticos. Então, é provável que esse perfil de paciente tenha ali um comportamento que nós ainda não esclarecemos, né? A comunidade científica está lutando aí para reunir informações, para tentar esclarecer por que esse grupo de pacientes, o obeso, por que esse grupo de pacientes tem uma evolução desfavorável. E, por enquanto, os nossos pacientes com imunodeficiência primária, os nossos pacientes que têm essas doenças da imunidade, não estão tendo esse nível de gravidade, na sua maioria, claro, que gere uma preocupação extrema em relação a eles. E isso eu não posso negar que é um alívio para nós, porque nós tivemos muita preocupação, os imunologistas, em relação a esses pacientes. Mas a dica, né, eu acho que ela entra sempre em relação ao estilo de vida. Faça exercício, se alimente bem, cuide-se, tenha responsabilidade, seja consciente, não se exponha desnecessariamente em ambientes que você tem risco de ser contaminado. Deixa isso para aquelas pessoas que não têm escolha, um profissional de saúde, alguém que trabalha numa indústria que não pode parar. E tudo isso, provavelmente, a gente só vai compreender daqui a alguns anos. Provavelmente, daqui a 10 anos, a gente vai olhar para trás e falar, nossa, a gente achou que era isso e, na verdade, era aquilo. E nunca se produziu tanto conteúdo científico de um mesmo assunto numa velocidade tão rápida. E, com certeza, muita gente está batalhando para conseguir responder a esses questionamentos. Mas eu não sei se eu consegui responder exatamente a sua pergunta, mas sim. é algo que a gente tem que estimular, e não só para agora, mas essa reformulação, até em relação ao ambiente, né, no Congresso também, agora europeu, eles falaram muito sobre o impacto do ambiente, da poluição atmosférica, e talvez daqui a alguns anos a gente vai ter um trabalho pós-Covid que vai dizer o seguinte, olha, teve a pandemia, a poluição atmosférica diminuiu e parece que nós vimos as pessoas adoecerem menos, nós vimos as pessoas terem menos quadro de asma grave, as crianças tiveram um comportamento pulmonar, as crianças melhores, as crianças tomaram menos antibiótico, porque elas não estão indo à escola para pegar os bichos. Então, sem dúvida, a gente está tendo uma redução, né, dessas infecções, desse uso abusivo dos antibióticos, porque a exposição ela reduziu. Então, apesar do momento difícil que a gente está vivendo, tem muita colheita positiva
que nós vamos ter condições de lembrar e agradecer, apesar disso significar também o sofrimento de muitas pessoas. Ah, excelente. Acho que já indo, daqui a pouco, a gente está com tempo limitado aqui pela audiência, que está excelente. Você tem um fã número 1 na live aqui, que é o Pedrinho. O Pedrinho está aqui, ativo, fã como eu, tá, Pedrinho? A gente tem vários fãs aqui na live. Eu acho que essa admiração pela sua competência, pelo seu conhecimento, pela sua dedicação, o seu cuidado realmente ao paciente. Mas antes para a gente finalizar, eu queria trazer um tema aqui que a gente falou de imunidade, a gente falou realmente desse momento que a gente está vivendo. Sistema imunológico e estresse, tem alguma relação? Olha, a medicina está tentando provar, né, qual que é essa real relação, mas com certeza, né, a gente hoje fala de um sistema neuroimuno, psíquico, endócrino, né? Então, quanto mais a gente compreender que o ser humano é um organismo único, né, com vários sistemas que se comunicam, a gente vai entender o impacto das emoções, né, em relação ao funcionamento das doenças que a gente pode ter. E eu acredito que dentro da nossa especialidade de alergia e imunologia, outros colegas que eu também vi aqui que estão assistindo, né, colegas alergistas e imunologistas excelentes que nós temos, percebam essa dinâmica nos seus trabalhos, nos seus consultórios, em relação ao impacto desse comportamento humano em relação às manifestações das doenças, inclusive alérgicas. E meu marido, né, o João Paulo, que é médico acupunturista, alguns aqui conhecem, ele muito de emoção, né, com os pacientes, e um dia ele me falou que o sentimento, a emoção do pulmão, ligada ao pulmão, de acordo com a medicina chinesa, é angústia e tristeza. E aí eu comecei a usar isso, falando aí dos... desculpa, cortou? Dá para continuar? Não, voltar. E muito falando aí dos pacientes asmáticos. Às vezes o paciente que é asmático, ele tem aí um acompanhamento muito regular, deveria ser assim. Ele está medicado, está tudo em ordem, o ambiente está perfeito, a dose está perfeita. E ele começa a ter crises desenfreadamente, obrigando a gente a medicar mais, a dar mais medicações. E aí a gente começa a conversar um pouquinho, isso é um ato importante que o médico deve ter ali antes de supermedicar o paciente, perguntar, e aí, como é que a vida? Teve algum episódio, alguma coisa que te deixou mais triste ou angustiado? E na maioria das vezes isso aconteceu, consciente ou inconscientemente, e aí às vezes uma conversa, uma percepção, uma observação sobre aquilo é suficiente para a gente poder atuar e explicar para o paciente que às vezes não é necessário eu mudar a medicação ou aumentar a dose do medicamento que ele está, até porque todas as medicações têm seus benefícios, mas têm seus efeitos adversos. E não é esse o objetivo, né? Então, essa medicina integrada, né? Integrar o uno com o todo. Então, é um órgão que está ali não funcionando bem, mas ele está ligado a tudo. E se a gente conseguir dar esse olhar para o todo, sem dúvida... É um ser humano, é único, né? Um ser humano. Ele não é um coração, não é uma pele, ele é um ser humano, ele é integral. Medicamento só sob recomendação. Suplementação. Olha, suplementação. Eu particularmente entendo muito sobre isso. Até gostaria de usar, né? Não deveria cuidar mais dessa parte. Eu acho que tem profissionais que estudaram para isso. Mas eu entendo também que o que a gente precisa para viver vem da comida, né? Então, essa questão de uma dieta saudável, rica. Hoje a gente tem a oportunidade de consumir muitos alimentos de qualidade, de ter informação boa e de vários nutrólogos, nutricionistas que se manifestam, inclusive nas redes sociais, e buscar essa dieta saudável seja o grande ponto. Se o paciente hoje ele tem necessidade de suplementar alguma vitamina, alguma coisa, isso deve ser dirigido individualmente, né? Ele tem que seja médica, para que ele possa identificar qual é a necessidade de um paciente de acordo com a idade, com o estilo de vida, com o estilo de alimentação que ele tem, que a família tem. Então, eu particularmente não sou contra, de forma alguma, mas acho que isso tem que ser conduzido de maneira ética, correta, identificar aquilo que o paciente precisa, né? Que isso não
feito de maneira aleatória. Perfeito. A gente está chegando ao final. Antes que o Instagram nos derrube, eu queria dizer a toda a audiência que foi fantástico esse bate-papo, extremamente relevante. Adorei, e todos adoraram aqui pela reação de todos, pelo excesso de coraçãozinho. Dizer que a doutora Renata está à disposição para o atendimento, inclusive pela plataforma da The One Telemed, para a gente evitar aí o distanciamento. Ela está à disposição no consultório dela, para que a gente possa não esquecer das outras doenças. Pode ser que a gente tenha uma doença agora e a gente está com medo de buscar ajuda médica. Isso é sério, a gente precisa tratar e cuidar dessas doenças para que a gente possa ter saúde, inclusive para enfrentar esse vírus que a gente vai conviver com ele aí por muito tempo. Então, a gente precisa estar preparado, com o sistema imunológico preparado e com as doenças cuidadas. Então, a gente ter essa responsabilidade, e a nossa responsabilidade na The One Telemed, é oferecer esse acesso, mesmo e apesar do distanciamento social, o acesso à saúde, através da medicina, utilizando um meio de tecnologia extremamente seguro, extremamente correto e acessível. Não tem nenhuma dificuldade e seguro. Não é uma consulta pelo WhatsApp, não é uma consulta pelo Instagram, que isso não pode. É uma consulta com a segurança, com o prontuário, com criptografia e todo esse cuidado e todo esse carinho dessa excelente profissional que eu tenho orgulho de falar que está com a gente. E Lila Parodi, a oportunidade é nossa. É um orgulho tê-la aqui conosco na The One e todos os pacientes. Aqui nos Estados Unidos, o nosso propósito é oferecer acesso à comunidade brasileira à especialidade, por exemplo, como alergologia e imunologia, que é difícil o acesso aqui. Então, a gente quer aproximar o paciente do médico, a gente quer aproximar o paciente do cuidado, a gente quer aproximar o paciente de excelentes profissionais como a doutora Renata e outros excelentes profissionais que a gente tem na The One Telemed. A gente inicia uma jornada aqui de compartilhar conteúdo. O de hoje foi um sucesso, a gente recebeu a doutora Cláudia Arantes, dermato, aqui na semana passada, também foi um sucesso. Estou super feliz. Queria te agradecer, sem palavras. Doutor João Paulo, meu médico, cuidou de mim, das minhas emoções, depois do falecimento da minha mãe. Então, eu tenho um carinho especial por todos vocês. Vocês estão aqui guardados no meu coração. Obrigada, Cristiano. Eu também quero agradecer, né, a oportunidade. Eu confesso, né, que eu tenho uma certa resistência com as redes sociais. Pelo menos até semana passada, né, eu estou rompendo uma barreira muito importante para mim em relação a esse uso das redes sociais para transmitir informação. Para quem me acompanha no Instagram sabe que eu não sou de muitas publicações, mas recentemente eu quero aprender, né? Quero aprender a usar mais as redes sociais, até para atingir aquelas pessoas ou que não têm oportunidade ou que também nos procuram, seja, né, através da telemedicina ou através do consultório, e que às vezes aquele tempo que a gente tem durante a consulta é tão curto, tão rápido, tanto para ser dito, tanto para ser compartilhado. Então, eu quero agradecer a você, né, e esse carinho todo que você demonstra por mim, pela minha família, é recíproco, né? Eu admiro muito o trabalho que você e a Patrícia fazem, essa forma, essa reformulação que vocês estão dando a oportunidade de nós médicos aprendermos, porque os médicos, de modo geral, têm muita dificuldade de aceitar, pelo menos as gerações de mim para trás, né? Porque tem uma geração que realmente domina a rede, né? Mas eu agradeço, né, a oportunidade de transmitir e conhecimento que vale a pena é conhecimento compartilhado. Não que nós falamos aqui seja uma verdade eterna, né? Tomara que todos os dias novas descobertas sejam feitas para que a gente tenha novas utilidades, novas informações e que a qualidade de vida melhore. E com certeza, nos últimos anos, os tratamentos eles vêm se transformando, doenças que há 20 anos atrás não tinha nenhuma perspectiva de prolongar a vida de alguém, de trazer uma vida normal para um paciente com uma doença crônica, está hoje tendo a oportunidade de viver muito bem. Então, meu agradecimento a tudo que você tem feito, participado.
Tá bom? Obrigado a todos, obrigado a todos os presentes aqui. A live vai ficar gravada lá no perfil da The One Telemed, quem quiser acessar, eu vou compartilhar também com a doutora Renata. Obrigado mais uma vez a todos pela audiência. Semana que vem a gente vai falar de outro assunto, com certeza relevante. A gente vai trazer profissionais de referência como a doutora Renata. Obrigado a todos, obrigado, Renata. Beijo. Fica com Deus, se cuide.